Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 14 de junho de 2024. Vamos começar este sábado lendo a Bíblia, alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, que diz: Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? O assunto é que nós somos justificados. O ser humano é justificado diante de Deus, não pelo que ele faz, mas pela fé no que Cristo fez na cruz em nosso lugar. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, sempre foi assim. E aí ele coloca como exemplo Abraão, que foi justificado pela sua fé em Deus. Diz assim: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, porque diante de Deus ninguém tem nada para se gloriar. Não há nada que façamos que seja motivo de glória para nós mesmos. Que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, está escrito lá em Gênesis 15, verso 6. Ele foi justificado diante de Deus pela fé. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Uma pessoa que trabalhou, ele é digno do seu salário, uma vez que ele prestou um serviço, combinado determinado preço, agora receber aquele pagamento, quem o contratou tem uma dívida para com ele. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então não é pelo que nós fazemos, não, a fé não é uma recompensa, aliás, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus não é uma recompensa pelo que nós fazemos. É uma resposta à nossa fé, é nós crermos na graça de Deus. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente das obras. Ele cita, verso 7, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Isso está no livro dos Salmos, de número 32, versos 1 e 2. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos, que eram judeus, ou também aos incircuncisos, que somos nós que não somos judeus? Já dissemos que no caso de Abraão, que é o nosso exemplo por excelência no capítulo 4, a fé lhe foi acreditada como justiça. Aí ele vai prestar um esclarecimento. Sob quais circunstâncias que a fé foi creditada para Abraão como justiça, né? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Olha o argumento. Não foi depois, mas antes. Abraão foi declarado justo diante de Deus por causa da fé antes de ser circuncidado, porque o judeu achava que ele era justo diante de Deus porque era circuncidado. Ele está dizendo que circuncisão física não resolve a vida de ninguém. Assim ele recebeu a circuncisão como um sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Então a circuncisão era uma espécie de um sinal da fé que ele tinha. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que... Olha, essa frase é fantástica. Ele, Abraão, é o pai de todos os que creem, inclusive de nós, filhos de Abraão. Todos que creem em Cristo são filhos de Abraão, filhos no sentido de fé, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, no caso a nós. E Paulo diz eles porque Paulo também era judeu. E é igualmente o pai dos circuncisos, que são os judeus, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não é suficiente ser circuncidado, tem que andar na fé para ser justificado diante de Deus.
Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé, até porque Abraão viveu séculos antes da promulgação da lei por meio de Moisés. Então não foi pela observância da lei, como muitos ainda hoje querem ser justificados diante de Deus guardando a lei de Moisés. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. A lei produz ira, porque ressalta o pecado do ser humano. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Então é pela fé que somos justificados, reconciliamos com Deus. E ele diz, de acordo com a graça, é uma dádiva imerecida que Deus nos dá sem nós merecermos. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Ele diz que quem está debaixo do regime da lei são os judeus. E nós que não somos judeus e que cremos em Cristo, ele diz que nós estamos sob a fé, temos a mesma fé que Abraão teve, e por isso nós somos filhos, herdeiros espirituais de Abraão. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Esse é o nosso Deus e pela fé somos filhos espirituais de Abraão. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Ele vai falar da questão de que Abraão já com quase 100 anos, esperando um filho, e o filho não veio. Ele já estava para desenganar. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque já estava quase com 100 anos. Aí ele diz, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. O Isaac, Isaac, filho de Abraão, foi um milagre de uma mulher da idade de Sara, com 90 anos, e um homem da idade de Abraão, com 100, terem um filho. Verso 20. Mesmo assim, não duvidou, Abraão não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Está dizendo que Abraão estava com a fé inabalável de que já que Deus tinha prometido que ele tem um filho, ele ia ter um filho. E ele continuou crendo. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Não foram escritas, as palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Então, o mesmo crédito de justiça que Deus deu para Abraão, hoje ele dá para todo o que crê em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Glória a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? É isso aí, amanhã, 5h30 da manhã, estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardamos vocês aqui. Antes de sair, deixa um like nesse vídeo se você gostou dessa leitura e explicação, esse comentário. Deixa um like, comenta aí no rodapé, nos comentários do vídeo, o que você achou dessa leitura. Se quiser aproveitar para fazer um pedido de oração, peça. Eu me comprometo a orar pelo seu pedido de oração. E sugiro que você leia os pedidos de oração dos outros irmãos e oremos uns pelos outros. É nosso dever, como irmãos em Cristo, orar uns pelos outros. Tá certo? Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp ou outras redes sociais onde você possa compartilhar. Eu agradeço ao pessoal que está se inscrevendo. Esses dias se inscreveram umas 7 pessoas, assim, bem perto uma da outra, o que me deixou muito alegre, né? Passamos de 500 inscritos, tá bom? Então, quem não está inscrito aí, gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura comentada de um capítulo da Bíblia diariamente, se inscreva no nosso canal. Beleza? Amanhã, 5h30, a gente se encontra aqui, se Deus quiser. Grande abraço a todos.